Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Águida Helena, presidenta do PT de Patos de Minas, que fala pra gente sobre a situação da pandemia no Brasil. O companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, comenta a eleição na Bolívia e a data definida para o dia 6 de setembro. E a companheira Raiane Andrade, professora de Direito da UEG em Goiás, comenta a situação do MEC, a indicação do ministro e todo o debate que envolveu o seu currículo. Companheira Águida, começamos com você. O Brasil passou de 1.600.000 pessoas contaminadas e cerca de 65.000 mortes em decorrência da Covid-19. Qual que é a análise que você faz da situação da pandemia aqui no Brasil? E qual a tua opinião sobre as medidas de flexibilização do isolamento que estão ocorrendo em diversos estados do país? Sou a Águida Helena, presidente do PT Municipal de Patos de Minas, sou servidora pública do Estado, técnica de enfermagem do Hospital Regional da Rede FEMIG. Sobre a pandemia da Covid-19, que já matou mais de 65.000 brasileiros e já passou de 1.600.000 pessoas contaminadas em todo o país, a situação é gravíssima. Assistimos um festival diário de irresponsabilidade, de despreparo por parte dos governos, de descaso mesmo, do Ministério da Saúde, do senhor presidente, para o enfrentamento, para a proteção, segurança da população. Como nas capitais, a pandemia chegou com violência no interior do país, sem uma política eficaz que garanta a subsistência das famílias, dos cidadãos, das pequenas e microempresas. A população sofre com o desemprego, com a fome, com a falta de assistência hospitalar que um paciente adoecido pela Covid-19 necessita. Os hospitais campanhas não funcionam e se tornaram palanques. Vemos números de verbas publicados como já encaminhados às capitais, para o interior, valores exorbitantes. E os hospitais estão fechados. A maioria nem abriu. O desamparo às famílias dificulta o isolamento, com certeza. E, partindo do próprio presidente, a ordem é abrir comércio e escolas. Sabemos que o vírus se espalha com muita rapidez e nem o uso de máscaras é incentivado pelo presidente da República, pelo Ministério da Saúde. Os programas para enfrentamento à pandemia não funcionam. R$600 para os cidadãos não chegou na conta, na casa, na mesa da maioria da população. Os hospitais faltando medicamentos, os trabalhadores sem EPIs para trabalhar. Uma situação realmente de calamidade. E trabalhando dentro de um hospital, o medo, o psicológico dos trabalhadores completamente abalados, principalmente quando vemos os colegas morrerem. Hoje perdemos uma colega em Juiz de Fora. Então, muito triste, esse desgoverno tem que ter fim. Ou a pandemia vai até quando? Até 2022? Nós não temos estrutura para aguentar isso. Mais mortes, mais gente doente, um descaso imenso, E é por isso que, como trabalhadora, como sindicalista, como presidente do partido, a minha fala é uma só. Fora Bolsonaro, fora esses governos genocidas, fora governador Zema, que ainda por cima está tentando aprovar a reforma da Previdência, que tira praticamente todos os nossos direitos adquiridos, conquistados ao longo do tempo. Nem chegamos a validar vários direitos, muita luta, muita rua, nem chegamos a ver conquistado, como por exemplo, as 30 horas da enfermagem, Então, a minha palavra é essa: fora Zema, fora Bolsonaro, fora Mourão,
Fora governos genocidas. E é isso. Um grande abraço para todos e vamos em frente. Valeu, Águida. Muito obrigado, companheira. Muita força. Companheiro Daniel Valença. Daniel, você já comentou aqui algumas vezes sobre a situação da Bolívia e a gente teve essa semana a ratificação, a definição da data das eleições presidenciais para o mês de setembro. Que informações e detalhes, Daniel, você traz deste processo da Bolívia que continua sob uma presidência golpista? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a última vez que eu enviei um áudio sobre o caso da Bolívia, estávamos perante um impasse se a presidenta golpista Janine Áñez iria ou não sancionar a convocação das eleições para 6 de setembro. Não sei se todo mundo se lembra, mas o golpe de Estado foi entre outubro e novembro de 2019. Depois, a autoproclamada evitou que as eleições fossem convocadas. Posteriormente, veio a pandemia impediu as eleições, mas a Assembleia Plurinacional aprovou uma lei convocando para 6 de setembro, e aí faltava a sanção da presidenta golpista. O que acontece é, naquele último áudio, o prazo para essa sanção estava terminando, ela não aceitava a sanção, e movimentos sociais como a Central Obreira Boliviana, como a CSUD-CB, Bartolino Nassissa e outros movimentos, além do MAS e PSP, disseram que se a lei não fosse promulgada, haveria uma sublevação no país. Da mesma maneira, havia um risco, um receio de que ela não apenas não promulgasse a lei, como fechasse o Congresso argumentando que não estaria mais no prazo daquela legislatura. Enfim, o que acontece ao final das contas é que o seu governo sancionou e a Bolívia terá eleições em 6 de setembro de 2020. Nesse interregno saíram algumas pesquisas, eu queria trazer para vocês aqui. Teve uma pesquisa da Friedrich Ebert, realizada entre 1º e 17 de junho, que, na verdade, traz dados qualitativos. Bom, o que essa pesquisa trouxe para nós? 81% acredita que o país segue em mau caminho, contra 9% que crê que o país está em caminho certo. Esses outros valores para chegar a 100% é de não sabe ou não quis responder, mas aí eu não vou falar isso para todas as perguntas. Quando perguntado se o governo de Áñez exercia perseguição política, 78,68% disseram sim, 16,18% disseram não. Quando perguntado em qual dessas frases você está com mais acordo, 53% apontaram a frase "a presidenta Áñez nunca deveria ter se postulado como candidata", 28% apontaram a frase "a presidenta deveria renunciar à sua candidatura para concentrar-se no combate ao coronavírus", e 8% apontou a frase "Áñez pode ser presidenta e candidata ao mesmo tempo, sem que atrapalhe as ações do governo de combate ao coronavírus". Bom, tiveram também pesquisas de intenção de voto. Uma pesquisa da Data Inspirum apontou o candidato do MAS e PSP, o partido de Evo Morales, Álvaro Garcia Lineira, com 63%, Carlos Messa com 20%, Áñez com apenas 2,3%. Uma outra pesquisa publicada pelo El Deber apontou Luiz Arce com 52%, Carlos Messa com 15%, Áñez com 10%. Existem outros candidatos, mas digamos que estes são os 3 que estão mais à frente na corrida eleitoral. Eu lembro, Patrick, que na Bolívia, de acordo com a Constituição de 2009, para que uma determinada candidatura seja vitoriosa ainda no primeiro turno, ela precisa ter mais de 40% dos votos e ter mais de 10% sobre o segundo colocado, que foi justamente o que o Evo Morales e o Garcia Lineira alcançaram em outubro de 2019, ao ter ao redor de 47% dos votos válidos. De acordo com estas pesquisas aqui, o MAS e PSP, uma vez mais, levaria em primeiro turno.
Importante destacar a percepção da população de que o governo é um governo que executa a perseguição política de adversários, chegando a 80% praticamente. Na verdade, a chefa de gabinete de Evo Morales continua presa sob a acusação de ser terrorista, ou seja, todos aqueles atos que aconteceram após o golpe foram considerados terroristas. Os atos que aconteceram para provocar o caos, realizados pela extrema-direita armada boliviana e que levaram o país à inestabilidade, estes aí não foram considerados atos terroristas. A verdade é que quanto mais passou o tempo, principalmente quanto mais se aprofundaram os efeitos da pandemia, mais o governo golpista se desgastou. E é o governo que aplica todas aquelas medidas comuns a quando há uma derrocada de algum governo progressista ou de esquerda na região. Privatização, flexibilização de direitos trabalhistas, muita corrupção, muitos familiares ocupando cargos no governo, enfim. Houve uma série de denúncias de corrupção ao longo desses poucos meses. As pessoas sentiram na pele a completa redução na sua qualidade de vida, no seu acesso a direitos, no seu bem-estar, bem como o desmonte do Estado plurinacional que foi duramente erguido a partir de 2006 até 2019. Esse elemento da Bolívia, Patrick, e quem nos acompanha, é importante a gente acompanhar para nós termos também percepção de que se às vezes o bolsonarismo aparenta ser uma fortaleza, na realidade, quanto mais as contradições se aprofundarem, mais chegará um momento em que este processo perderá sua legitimidade. E aí é justamente a oposição firme contra o bolsonarismo nas suas mais diversas opções, suas mais diversas linhas, seja neoliberal, seja miliciana, seja a ala militar, seja a olavista, é justamente a oposição firme contra tudo isto que aí está, que poderá fazer com que a classe trabalhadora, as esquerdas, estejam em outro patamar quando a crise se agravar e esse estado de coisas for colocado em xeque pelas amplas maiorias da população. Relembro que a Inês, quando ela entra, ela inclusive ocupa o lugar do Carlos Messa. Ela passa a ser vista como quem poderia garantir, entre aspas, a unidade nacional, porém sem as classes trabalhadoras, sem indígenas, sem o campesinato boliviano. E o que aconteceu ao longo dos meses foi uma deterioração impressionante da capacidade desse segmento de liderar qualquer processo. Claro que são processos muito diferentes, mas eu ressalto este elemento. É isso, Patrick. Forte abraço, tamo junto. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E companheira Rayane Andrade. Ray, nessa última semana nós tivemos mais um daqueles episódios que envolvem o Ministério da Educação. Depois da saída tão demorada do Abraham Weintraub, que ganhou um passe para ir para o Banco Mundial, fugiu para o Miami para não ser preso, ainda portando o título de ministro, e ainda aguarda lá sua nomeação, nós tivemos um período do MEC sem ministro, igualzinho como está na saúde há quase 2 meses. Só que diferente da saúde, agora o Bolsonaro tentou nomear um ministro. Tentou, decidiu quem seria, publicou nas redes sociais quem seria, inclusive com o seu currículo, e a partir daí, este currículo se desmanchou. O ministro, no fim das contas, depois de indicado, não chegou nem a tomar posse. E o ponto central foi o debate em torno do seu currículo. No entanto, em especial no campo progressista, no campo de esquerda, um outro debate também foi presente, a questão racial. Ray, você pode comentar um pouco para a gente qual foi esse debate e que elementos tu destacaria? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. Quem fala é Rayane. E eu vou comentar um pouquinho sobre esse debate do ex-ministro da Educação, o brevíssimo Decotelli, e as suas interligações com o debate racial.
Bom, em primeiro lugar, circulou muito nas redes, inclusive no campo progressista, no Twitter e tudo mais, que o Decotelli, enfim, o processo que ele sofreu de apontamento sobre as falhas do seu currículo, né, que começou com a Universidade de Rosário, dizendo que ele não havia cursado doutorado lá, que ele não havia concluído, na verdade, o curso de doutoramento com a apresentação da tese. Na sequência, né, a Universidade Alemã alegou que, de fato, ele nunca havia cursado a pós-graduação lá naquele instituto. E até a sua carta de renúncia, né, antes mesmo da posse, e bem recentemente, a integração no currículo do Decotelli da sua passagem enquanto ministro da Educação, sendo que formalmente ele não chegou a ser nomeado. Bom, a respeito disso houveram muitos debates, né? Pessoas colocando que o motivo pelo qual o Decotelli haveria caído foi por um processo de racismo e tudo mais, chegando inclusive nesses mesmos grupos progressistas, né? Das redes sociais, de dizerem que o PT foi incapaz de colocar um ministro negro na educação, o que é uma mentira, né? Porque na verdade o Decotelli é o segundo ministro, né, autodeclarado negro. O primeiro foi indicado por nós, ainda no governo da Dilma, era o Paim, e isso, de fato, acabou circulando, ganhando muita força, né? Eu acho, né, e aqui é uma avaliação que, de fato, eu faço a partir das minhas leituras, a partir da minha perspectiva política e epistemológica sobre esse debate, que existem algumas coisas que precisam ser colocadas, não é, para analisar essa questão do Decotelli. É óbvio que quando a gente fala de que o racismo é estrutural, ele perpassa os sujeitos, né? É importante que a gente internalize, compreenda o que de fato é o racismo estrutural, para que a gente não atribua, né, a questão do racismo aos indivíduos. Não é uma questão individual o racismo. A gente fala que ele é estrutural porque ele está em todas as relações, da forma como a gente consome, da forma como a gente se comporta no mundo e da forma como a gente raciocina. O racismo estrutural, ele implica isso. Ele está em toda a parte, ele nos atravessa enquanto sujeitos. Obviamente que todas as pessoas negras, elas vão compartilhar um pertencimento, um lugar racial muito bem determinado em um país como o nosso. Mas a lógica por trás disso, ela tem que ser revelada. Não é porque o Decotelli, por ser negro, né, ao incorporar o governo Bolsonaro, ele está se colocando como antirracista. Importante que a gente perceba isso. O governo Bolsonaro é profundamente racista. E ao colocar esses sujeitos, só reforça o espaço desse discurso. Ao colocar o Decotelli, o Bolsonaro articula com esse debate, para reforçar o próprio racismo que o governo dele patrocina, ok? Então, é a mesma coisa de nós acharmos que os sujeitos, eles refletem a resposta ao racismo. É como se, por ter tido o Obama como presidente dos Estados Unidos, acabasse o racismo naquele país, sendo que a gente vê em 2020 ao contrário, a erupção de outros conflitos, de outras organizações políticas que denunciam isso. Então, isso é uma primeira questão, A outra questão é que eu vi circular muito, que o Decotelli caiu por ser negro, porque os outros tinham também falhas no currículo e não caíram porque eram brancos. Bom, eu acho que isso pode ser uma explicação, mas, na minha compreensão, a principal explicação para o Decotelli ter caído é o derretimento do governo Bolsonaro. Em outras circunstâncias, no começo do mandato do presidente, eu tenho sérias dúvidas se de fato o Decotelli haveria caído. E por mais que houvesse falhas em seu currículo, o brevíssimo se mostrou muito mais competente que o próprio Weintraub em sua passagem. Então, a gente tem um governo que ele odeia aquilo que quer destruir, mas reivindica esse espaço. Eu odeio a universidade, mas eu quero portar esses títulos. Eu odeio o campo da academia, mas eu quero ser reconhecido como acadêmico. Então, isso mostra muito do que é a percepção do governo Bolsonaro, que ao nomear Decotelli não se alinha à pauta antirracista. É isso que tem que ficar nítido. Uma pessoa negra que integra o governo Bolsonaro endossa a política racista do governo Bolsonaro.
É isso que tem que ficar nítido. É óbvio que a forma de chacota, o desdobramento, né, do que foram as falácias do Decotelli, vai ganhar mais palco, né, por conta de um racismo que é estrutural, que organiza a nossa racionalidade. Mas é importante que a gente situe as coisas. O Decotelli, ao fazer parte de um governo assumidamente racista, assume essa política para si. Ok? Então é importante que nós, enquanto pessoas negras militantes, a gente não caia nesse canto da sereia que o próprio governo Bolsonaro está querendo fazer. Então, a gente já tem outras indicações, né, que já se especula que saiam do Ministério da Educação. A gente está há meses sem ministro da Saúde, há meses sem ministro da Educação. E a gente tem agora, né, à frente da Secretaria da Cultura, mais um homem branco, né, que reivindica esse espaço racista, né, machista, misógino do espaço da cultura, do espaço formal. Então é muito importante, companheirada, que a gente tenha bastante atenção e compreender que a representatividade ela tem limites, ela é construída dentro dessa democracia burguesa liberal que nos coloca todos esses enlaces. Um sujeito negro que concorda e que integra o Ministério do Bolsonaro está, sim, propagando a ideologia racista desse governo, a ideologia necropolítica desse governo. E eles o fazem porque sabem disso, não porque são pessoas que são desprovidas de consciência racial. Pelo contrário, instrumentalizam suas consciências para endossar um governo profundamente racista. Por último, mais ou menos importante, Patrick, é sempre importante lembrar que nós não podemos colocar as pessoas negras que estão no espaço público, né, uma capa, né, de que elas não possam sofrer críticas e que toda crítica colocada a esses sujeitos vai ser uma crítica racista. Né? As pessoas negras podem ser criticadas, elas não podem ser criticadas por serem negras, e aí está a questão do racismo. Tá? Mas eu acho que nesse episódio do Decotelli mostra muito como a gente precisa amadurecer algumas palavras de ordem que são conceitos complexos e que nós precisamos ultrapassar determinadas barreiras e compreender o que é esse pensamento sobre a questão racial para não endossarmos discursos que podem ser apontados contra nós. Ok? Então a gente tem um governo que mata as pessoas negras por conta da sua ingerência em relação à pandemia, que mata epistemologicamente as pessoas negras por deixar o Ministério da Educação há tanto tempo sem uma condução, que mata as pessoas negras por, né, incentivar a utilização das armas e por endossar uma política de segurança pública que é necropolítica. Então, isso é muito importante que a nossa militância esteja desperta para compreender quais são os limites, né, dessa questão toda e, enfim, que a gente faça um estudo mais profundo ao repercutir determinadas questões, não é? Nós somos o governo que elevou a questão racial a um ponto, né, de política pública que nunca tinha sido colocado antes. Foi o suficiente? Não foi. Nós elaboramos a UPP, nós elaboramos, né, aquilo que Marielle vai denunciar na sua dissertação, da favela reduzida a 3 siglas. E isso tem que ser colocado. Nos nossos governos, o índice de encarceramento em massa da população negra aumentou. E isso tem que ser colocado, né? A gente não pode passar um pano, né, nas nossas gestões, mas também tem que reconhecer quais foram, né, os avanços que a gente teve. A gente tinha, pelo menos, um compromisso público de buscar, né, sermos antirracistas. Né? E isso, de fato, agora é impossível de se dialogar com um governo que é abertamente racista, fascista e misógino. Então, é isso. Muito obrigada e até a vitória. Valeu, Rai. Obrigado, companheira. E, pessoal, a gente encerra a edição de hoje do podcast fazendo um informe. É que nessa sexta-feira, dia 10 de julho, vai acontecer um ato unitário intitulado Dia Nacional de Mobilização Fora Bolsonaro. Quem está organizando e convocando são centrais sindicais, com a participação da CUT, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo e também alguns partidos de oposição. A ideia é que seja um dia marcado por várias atividades. Atos simbólicos de rua, panelaços e uma grande campanha de redes sociais.
E no sábado, dia 11, a gente vai ter uma plenária nacional popular pelo Fora Bolsonaro. No episódio do podcast de sexta-feira, a gente traz mais detalhes de como vai ser essa plenária e também um balanço de como é que foi esse Dia Nacional de Mobilização Fora Bolsonaro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente segue disponível nas mais diversas plataformas de podcast, Spotify, Rádio Public, Anchor, Google Podcast e também por meio de áudios de WhatsApp. Ajude a compartilhar e a divulgar. Nos encontramos sexta-feira. Saudações petistas e uma boa semana.